Vilão. Um ser mal compreendido, moldado pela corrupção e pela dor que o mundo infligiu, transformado em um espelho cruel de tudo que o machucou. E assim ele nasce, um reflexo sombrio que carrega em si não só o mal, mas também as cicatrizes de um coração que já quis ser luz. O que define um vilão pra você? Pra mim, vilão é alguém que foi forjado no silêncio e na dor. Alguém que desde cedo foi aprendendo que esse mundo é cruel e falho, e que, sem um mentor que segurasse sua mão, só restou o próprio pensamento como guia. Quer uma prova disso? Eu vou te mostrar. Um filhote abandonado, sem pai, sem figura que o amparasse. Ele teve a sorte de ser acolhido por um mestre, um pai adotivo que viu nele um reflexo de uma lenda. Tai Lung encontrou naquele lugar uma promessa de amor, de orgulho, de pertencimento. Ele treinou com toda a força do seu corpo, suportando dores inimagináveis. E tudo isso para ouvir um dia: você não pode ser o dragão guerreiro. Aquele que o criou, que o alimentou seus sonhos, não moveu um dedo para defendê-lo. O orgulho virou prisão, e a chama que nasceu para iluminar virou fogo para queimar. Por 20 anos, Tai Lung ficou preso por lutar não por si mesmo, mas por um ideal que colocaram nele. Ele foi condenado apenas por lutar pelo seu sonho. Você sabia que eu era um dragão guerreiro? Você sempre soube. Mas quando Hugo Wei disse que eu não era, o que você fez? O que você fez? Nada! Não era seu destino ser um dragão guerreiro. Não pode me culpar por isso. Como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se batirem? Quem me negou o meu destino? Killmonger não nasceu num palácio dourado. Ele nasceu em Auckland, no coração partido de um bairro esquecido. Ele era só uma criança quando viu o pai morrer. Um pai que sonhava com um mundo melhor, mas foi assassinado por aquele que deveria protegê-lo, seu próprio rei e irmão. Ali, no chão gelado daquele apartamento, Killmonger virou órfão. Um menino com o coração despedaçado, abandonado por Wakanda, pela mesma pátria que o sangue dele carregava. Porém, ele não esqueceu disso. A raiva virou combustível. A dor virou propósito. Ele treinou, aprendeu, virou soldado, tudo para um dia voltar e cobrar aquilo que o mundo tirou dele, de todos que tinham sua pele, seu rosto e sua história. Quando Killmonger chegou a Wakanda, ele não chegou como um invasor, chegou como o herdeiro de um trono que era tão dele quanto de T'Challa. Mas chegou também como uma criança que carregava no peito a cicatriz de um rei que deixou seu povo morrer, de um sistema que nunca quis ver quem sangrava na periferia. Ele virou o monstro que os mocinhos criaram, mas por trás do olhar frio existia um menino que só queria justiça para o seu povo, que queria garantir que nenhuma criança como ele ficasse para trás. Ele não era só um vilão, ele era a dor que o mundo preferia ignorar. Tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que se parecem conosco, mas a vida delas é mais difícil. Por isso não acham a gente. Meu pai tinha as garras do Pantera cravadas no peito. Vai destruir o mundo, incluindo Wakanda! O mundo tirou tudo de mim. Tudo que eu já amei. Meu pai dizia que o Wakanda era a coisa mais bonita que ele tinha visto. Ele prometeu que ia mostrar pra mim um dia. Talvez a gente ainda consiga curá-lo. Curar? Só me joga no oceano, com meus ancestrais que saltaram dos navios. Já que a escravidão era pior que a morte. Um nome que ecoa como um sussurro triste entre as ruínas de um mundo em guerra. Ele nasceu num país onde a vida valia menos que o sangue derramado, onde a chuva não lavava as cicatrizes, só a escondia. Ele era só uma criança quando os soldados invadiram sua casa e mataram seus pais. Seus pequenos olhos viram o sangue. Aquele dia foi só o começo de tudo. A fome era tão real quanto as lágrimas, que ele dividia com seus amigos Conan e Ahiko, 3 crianças sozinhas num mundo que não tinham sequer comida para lhes dar, sobrevivendo como ladrões, roubando migalhas para se manter de pé, mas nem toda a miséria do corpo era maior que a do coração. Ele viu a guerra roubar tudo. Quando um campo de batalha virou o túmulo do seu cachorro, seu único consolo.
quando a morte parecia sempre ao lado, como se fosse uma amiga. Quantas vezes ele enterrou quem amava, quantas vezes enterrou a si mesmo. E então veio a perda maior de todas, Yahiko, o melhor amigo, o irmão, o símbolo de que a esperança podia existir. Morto pela escolha mais cruel, se sacrificar para que Nagato e Conan pudessem viver. E aquele dia, o garoto chamado Nagato também morreu. No lugar dele nasceu um deus, ou um demônio. Toda aquela dor virou ódio, toda aquela tristeza virou força. Ele não era só mais um órfão. Ele era a voz de todas as vítimas da guerra, clamando por justiça, mas justiça e vingança se misturaram como a chuva e o sangue, e o mundo que um dia o rejeitou, agora ouvia sua fúria ecoando. Nagato, ou Pain, como passou a ser chamado, era um lembrete trágico. Não existe maldade sem história, não existe vilão sem ferida. Ele era o resultado de um mundo que falhou, e de um garoto que só queria que parassem de morrer. O que eu quero é criar paz e fazer justiça. E quanto à minha família, meus amigos, minha aldeia, eles sofreram o mesmo destino dessa aldeia nas mãos de vocês, ninjas da Aldeia da Folha. Como seria justo só vocês pregarem sobre paz e justiça? Todos sentem a mesma dor ao perder algo querido. O nosso mundo shinobi é governado pelo ódio, e apenas pelo ódio. Os meus pais foram mortos bem diante dos meus olhos. Aqueles que não conhecem a dor jamais entenderão a verdadeira paz. Todos esses vilões que eu mencionei, eles têm algo em comum, a ferida que não cicatriza. Tai Long, o filhote que queria o amor de um pai. Killmonger, o rei que o mundo esqueceu. Nagato, o garoto que só queria viver a paz. Mas o mundo respondeu com sangue. Esses vilões são versões de nós mesmos, são os nossos medos, nossa raiva, nossa desesperança. Eles não justificam o mal, mas mostram que o mundo pode fazer com quem não tem ninguém para segurar a mão. No final, eles nos lembram que todo vilão carrega uma história, e toda história tem um coração que um dia quis ser apenas salvo. A gente falou de vilões que nasceram da dor. Agora vamos falar dos que nasceram só de um clichê. Frieza, por exemplo. Não me levem a mal, eu curto ele pra cacete. Eu sei que ele é um baita personagem que fez história e marcou gerações. Mas convenhamos, imperador do universo, querer conquistar tudo só porque sim. Isso já foi refeito tantas vezes que virou quase um molde pronto. A ambição dele é genérica. O que salva o Frieza não é o que ele quer, é a personalidade dele. Arrogante, frio, engraçado, isso sim faz dele um vilão memorável, não a ideia vazia de dominar o universo. E mais um exemplo, Shigaraki. Eu sei que tem uma parte da fanbase que vai querer me matar agora por dizer isso, mas ele é só um peão. Tá fudido, filho da puta, quando ele pegar! Você tá fudido! A história dele é triste, tem sim um motivo pra raiva e pra revolta. Mas quando a gente olha mais fundo, o Shigaraki é só um garoto perdido, gritando contra o mundo, mas sem saber o que realmente quer. Ah, eu só quero destruir tudo. Sério? Destruir por quê? Pra quem? Ele não passa de um adolescente revoltado que nem entende o próprio ódio. Só um eco do All for One. Isso não faz dele um vilão de verdade, faz dele um capacho com uma causa genérica. Você entende o que eu tô querendo dizer, né? Pra mim, um bom vilão não nasce do nada. Ele nasce de uma dor real, de uma ferida que a vida abriu e nunca fechou. Ele não quer só poder ou destruição por diversão. Ele quer respostas, quer sentido, quer cura. Um bom vilão faz a gente sentir compaixão, porque lá no fundo a gente entende que o que o fez assim. Agora, um vilão raso é aquele que quer tudo só porque pode, que destrói só porque sim. Não tem peso, não tem verdade, é só um boneco gritando que quer o mundo, mas sem motivo pra isso. E pra mim, isso não desce. Mas é claro, é só a minha opinião, tá bom? Se você discorda, comenta aí teu ponto. Amigavelmente, tá bom, galera? Sim, sem fazer alarde, vamos ser da paz. Já tô vendo que vai virar bagunça. Muita gente diz que as pessoas já nascem com maldade no coração, mas será mesmo? A gente já nasce mal? Já nasce no pecado? Quando eu olho para a vida e para a palavra de Deus, eu não vejo isso. Não nascemos maus, nascemos como criaturas com o poder de escolher. Sim, podemos ser influenciados pelo mal, podemos nos perder nesse mundo caótico. Mas Jesus mesmo disse: o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Isso mostra que não nascemos maus. A maldade não está na nossa origem. Ela surge quando a dor é mal direcionada.
Sim, o mal existe, ele cresce em quem não encontra saída, em quem só conhece a tristeza e trauma, mas o mal, o pecado não é herdado, ele é cometido, é inevitável. É um caminho que alguém decide seguir, ou que a vida empurra tão fundo que parece que não tem volta. Muitos vilões que conhecemos são vítimas disso, são frutos de um mundo quebrado, que ensina violência, que destrói esperanças, são as pessoas que não conseguiram encontrar a luz dentro de si mesmas, e deixaram a escuridão tomar conta. E aí eu te pergunto, antes de você apontar o dedo e chamar alguém de vilão ou de mal, já parou pra pensar, você já tentou entender por que aquela pessoa é assim? Já se perguntou, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu também seria mal desse jeito? A maioria de nós tem um instinto de julgar antes de ouvir a história inteira. A gente aponta o dedo, rotula e decide quem é bem e quem é o mal, sem nunca ter andado no caminho do outro. Mas a verdade é que muitos vilões são apenas vítimas do sistema, vítimas de ganância, de orgulho, de um mundo que ensina a endoecer antes mesmo de aprender a amar. Eles não são maus porque escolhem a maldade, eles são vilões porque nunca aprenderam a ver a luz, só as trevas que sempre o acompanharam. E pra gente entender isso melhor, deixa eu te contar uma parábola. Havia um homem que nasceu em um vale tão escuro que o sol nunca chegava lá. Ele caminhava todos os dias nesse breu, tropeçando em pedras e sentindo frio nos ossos. Quando alguém falava em luz, ele só conseguia imaginar o pálido reflexo de uma lamparina distante. Nada além disso, porque para quem vive no escuro desde sempre, a luz não é só invisível, ela parece impossível. Assim também é o coração de quem a vida empurrou para as trevas. Não é eles que nunca quiseram ver o sol, é que nunca aprenderam a acreditar que o sol poderia existir para eles. Vilões, como esse homem no vale, não é a falta de força que os impede de sair, é a falta de esperança, porque onde existe escuridão, é difícil acreditar que existe um caminho para fora. Quando a gente para olhar de verdade, percebe que os vilões que amamos odiar não são tão distantes de nós. Eles carregam as mesmas dores que a gente esconde. Eles gritam a raiva que a gente silencia. Eles vivem a tristeza que a gente finge não sentir. Sabe aquela pessoa que sempre parece amarga ou sempre desanimada? Sempre no limite? Às vezes a gente esquece de perguntar, por que você é assim? A verdade é que ninguém nasce assim. São as tragédias, as perdas, as injustiças que vão esculpindo um novo rosto. Um rosto que esconde a criança que ainda existe lá dentro. E é isso que a ficção faz tão bem quando cria vilões. Eles não são monstros que surgiram do nada, eles são espelhos, reflexos de quem nós poderíamos ser, reflexos do que a dor pode fazer com o coração humano. E você pode estar se perguntando agora, ué, Cairo, no vídeo passado você disse que somos reflexos de Homem-Aranha, e que agora você diz que também somos reflexos dos vilões? Como que isso faz sentido? Calma, a gente já vai chegar lá, beleza? O ponto aqui é que o lado do vilão expõe aquilo que temos de mais humano, a raiva que explode, o medo que consome, os traumas que moldam cada decisão. E isso não é só ficção, é a vida real em forma de história. Ser um vilão é ser humano, só que um humano que o mundo empurrou pro lado errado. Um humano tão cansado, tão ferido que esqueceu como é enxergar além das sombras. Agora sim eu posso dizer por que os vilões e um herói como o Homem-Aranha são reflexos tão perfeitos de quem a gente é. Porque no fundo todos passamos pelas mesmas dores, sofrimentos, traumas, caos que pareciam não ter fim. A diferença entre um herói e um vilão não tá em quem sofreu mais, tá em o que eles fazem com essa dor. O herói transforma a dor em força, transforma a ferida em combustível para proteger quem ama, para lutar contra o mal, e acima de tudo para se tornar alguém melhor do que aquilo que o mundo tentou impor. O vilão ele pega essa mesma dor e a transforma em arma, ele combate o mal com o mal, acreditando que a destruição pode curar. Mas a verdade, isso Jesus já dizia. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda casa ou cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Se o mal expulsa o mal, está dividido contra si mesmo. Um ciclo infinito de dor e escuridão. E o caminho do vilão, mano, é sempre o mais fácil, porque alguém que viveu anos mergulhado na tristeza não vai simplesmente se levantar do nada. É muito mais natural se render, se deixar consumir. Mas mesmo assim, a gente tem que lutar contra isso. E eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil o mal não existiria, mas ele existe, e é justamente por isso que a gente precisa se levantar, porque se a gente ficar deitado, nada muda. Mas se a gente decidir dar um passo, mesmo que trêmulo, mesmo que ferido, nasce uma oportunidade de mudança. No final das contas, todo mundo tem dentro de si um vilão em potencial, mas também tem um herói.
E a escolha de quem vai ganhar essa batalha é apenas sua. Bom, confesso que esse vídeo foi um baita desafio de fazer. A gente tocou em pontos delicados, comparou vilões reais e fictícios. E no fim das contas, tudo se resume a gente mesmo. Se você concorda ou discorda, ou tem a sua própria visão, bora trocar essa ideia nos comentários? Vamos debater? Mas vamos manter o respeito e a paz, beleza? Porque aqui é um espaço pra gente refletir e não brigar. O mundo já tá cheio de raiva. Bora ser um pouco animados. Obrigado por ter ficado até aqui. Sério, de coração. Esse foi o vídeo. Espero que tenham te dado algo em que pensar. Fiquem com Deus e até a próxima.